Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO. Último programa do mês de fevereiro. Já estamos a caminhar a passos largos para o dia mais esperado pelos consumidores a nível mundial. 15 de março, Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores. E a ADECO já está a programar as atividades que serão realizadas durante o mês inteiro para juntos comemorarmos o mês do consumidor. Por agora, fica na nossa companhia e informa-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. A ADECO realiza ação solidária na comunidade de Lameirão, em São Vicente. Informação jurídica esclarece-nos a seguinte questão: posso impedir a passagem de um vizinho pelo meu terreno se esse for o seu único meio de acesso à estrada pública? Em Minuto Cidadania, informe-se sobre a necessidade de formalizar a compra de produtos por meio de contrato. A ADECO responde se a falta de informação sobre alergénios na ementa gera responsabilidade civil do restaurante em caso de reação alérgica. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba-se para reclamar na ADECO é preciso ser associado. Minuto do Consumidor explica-nos se as receitas médicas emitidas em Cabo Verde têm um prazo de validade definido por lei. Quem está a decidir por si é o tema a ser abordado na rúbrica Educação Financeira. Paz, Justiça e Instituições Eficazes é o tema do 16º ODS da ONU pela Paz e Justiça Social. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o direito à prevenção e à reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais. Consumo Consciente alerta-nos que a limpeza das ruas no Carnaval é uma responsabilidade coletiva que exige o envolvimento de todos. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. No âmbito da campanha ADECO Solidário, desenvolvida desde agosto de 2025, a Associação para a Defesa do Consumidor realizou no passado dia 7 de fevereiro uma ação de solidariedade na comunidade de Lameirão, na ilha de São Vicente. A iniciativa beneficiou famílias em situação de vulnerabilidade através da entrega de cestas básicas com géneros alimentícios e da distribuição de roupas, proporcionando apoio direto às necessidades básicas da comunidade. Além da entrega de bens materiais, a iniciativa promoveu momentos de diálogo e orientação, oferecendo informações úteis sobre serviços comunitários e inclusão social. Em conversa com os moradores, a ADECO conseguiu identificar alguns desafios sociais enfrentados pela população local. Desafios esses que, segundo o presidente do Conselho Diretivo da Associação, Nelson Faria, afetam a inclusão da comunidade de Lameirão no município de São Vicente. No bem fazer duas ações. Uma primeira ação que era uma palestra, uma partilha relativamente ao que é inclusão, o que é ADECO e seu funcionamento, mas também nós vamos trazer um conjunto donativo no âmbito de um programa de solidariedade que nós temos, recebendo donativos de França e de outras latitudes, nós temos partilhar a quem também cedeix, que é comunidades. Nesse sentido, a ADECO, junto a pessoas dessa comunidade, conseguiram detectar problemas de inclusão clara e que afetam essa comunidade, nomeadamente a questão de transporte, ida e vinda para o local, transporte público de passageiros, de autocarros, e um problema já crónico, que me está a nota, que é a questão do acesso à água. Ainda a água é feita nessa comunidade, nas chafariz, um chafariz é que tem água corrida durante 24 horas, mas também um chafariz é que ainda carece sem manutenção para garantir a limpeza daquela água. Portanto, essa é parte onde a ADECO também continua a trabalhar mais essa comunidade, pisdas a debalar o principal problema é que tem ali, e os problemas que afetam assim, inclusão dentro do município de São Vicente, inclusão e sentir parte da cidade do Mindelo, numa linha contínua de ida e vinda e de acesso a bens essenciais. Com esta ação, a ADECO reafirma o seu papel de destaque na promoção da responsabilidade social, demonstrando que o apoio às famílias menos favorecidas é uma prioridade contínua. A Associação para a Defesa do Consumidor reforça, assim, a sua missão de contribuir para uma sociedade mais justa, solidária e consciente das necessidades de todos os seus membros. A campanha ADECO Solidário está em andamento desde agosto de 2025 e foi desenvolvida com o objetivo de arrecadar apoios para as famílias afetadas pela tempestade Erin.
programa de hoje abordamos uma questão relacionada com os limites do direito de propriedade e as relações de vizinhança. Será legítimo impedir a passagem de um vizinho pelo seu terreno quando esse constitui o único meio de acesso à via pública? Quem nos esclarece esta questão é a jurista Dirlan Miranda, na rúbrica Informação Jurídica. No direito cabo-verdiano, a propriedade privada não dá ao dono total liberdade para impedir que outras pessoas usem seu terreno, especialmente quando isso envolve o acesso de um vizinho à estrada pública. Uma situação comum é quando um terreno não tem outra saída para a estrada, o que se chama um terreno encravado. O Código Civil de Cabo Verde prevê que, nesses casos, o dono do terreno isolado pode ter direito de passagem pelo terreno vizinho. Esse direito existe para que nenhum imóvel fique sem acesso, evitando que seja inutilizado ou sem serventia prática. O vizinho que precisa passar não depende da permissão do dono do terreno serviente. É um direito legal. Essa passagem pode ser acordada entre os vizinhos, registrada oficialmente ou, se não houver acordo, um juiz pode decidir sobre ela. O juiz define exatamente por onde o vizinho vai passar, a largura da passagem e outras condições, sempre tentando causar o menor prejuízo possível ao dono do terreno serviente. Uma vez criada, essa passagem se torna um direito real ligado ao terreno, ou seja, não importa quem seja o novo dono do terreno serviente, o direito da passagem permanece. Além disso, o dono do terreno serviente pode receber uma compensação pelo uso da sua terra, caso haja algum prejuízo. Se no futuro o terreno encravado conseguir outro acesso adequado à estrada, a servidão pode ser cancelada e o dono do terreno serviente deixa de ter a obrigação de permitir a passagem. Portanto, em Cabo Verde, não se pode simplesmente impedir o vizinho de passar pelo seu terreno, se ele não tem outro acesso à estrada pública. Esse direito existe para proteger o imóvel que ficaria isolado, garantindo que ele continue com uso prático e valor. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Ao realizar uma compra, muitos dos consumidores negligenciam a importância de formalizar o acordo por meio de um contrato. Esse documento, no entanto, é fundamental para garantir os direitos e deveres de ambas as partes, oferecendo segurança jurídica em caso de problemas futuros. Exigir um contrato ao adquirir um produto não é apenas um ato de precaução, mas uma forma de exercer a cidadania e assegurar que as relações de consumo ocorram de maneira transparente e responsável. Nesta edição da rubrica Minuto Cidadania, o cidadão e associado da ADECO, António Pedro Silva, alerta os consumidores sobre a necessidade de formalizar a compra de produtos por meio de contrato. Quero alertar aos consumidores, em particular as pessoas que compraram ou vão comprar viaturas, para duas situações. Há dias, falando com um amigo, soube que ele adquiriu uma viatura, mas não fez contrato nenhum. Uma viatura é algo que vale milhares de contos. Eu penso e recomendaria que a todos os compradores de viaturas que fizessem um contrato e que esse contrato fosse visto analisado por alguém com algum conhecimento. Semanas antes também tive conhecimento de uma fatura, recibo, em que a empresa
com sede na Praia e delegação em São Vicente, e que vende para todo o Cabo Verde, nessa fatura tinha uma cláusula em letras menores dissimuladas, dizendo que, em caso de qualquer litígio, o único tribunal relevante seria o da comarca da Praia. Estou a pensar uma pessoa que adquira peças que vive em Santo Antão, Brava, Fogo ou mesmo São Vicente, em caso de conflito com essa empresa, por causa de algumas peças, para não dizer de uma viatura, tem que resolver o problema na comarca da Praia, com os custos enormes inerentes. Eu penso que é uma prática para desincentivar que o consumidor reclame e que deve ser banida totalmente das práticas comerciais, que demonstra que não há, de facto, uma relação de negócio e de parceria, mas uma tentativa de ludibriar, enganar as pessoas e um apelo aos cidadãos que, perante situações como esta, que denunciem, que não fiquem parados. Cabe ao consumidor exercer também a sua cidadania plena, reclamando junto das autoridades, inclusive fazendo essa reclamação junto da ADEC, que não é uma autoridade, mas uma associação que muito se preocupa com as boas práticas comerciais. Fui jantar num restaurante cuja ementa não continha informação sobre alergénicos e tive uma reação alérgica grave. O estabelecimento tem responsabilidade civil perante o ocorrido? A DECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Em Cabo Verde, o consumidor possui direitos expressos no ordenamento jurídico da defesa do consumidor, previstos na Lei da Defesa do Consumidor. Entre esses direitos, destaca-se o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, bem como o direito à proteção da saúde e à reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais. No contexto de restaurantes, isso significa que os estabelecimentos têm o dever de informar corretamente os consumidores sobre os ingredientes dos pratos, especialmente aqueles que possam representar riscos como alergênios. A omissão dessa informação configura violação do direito à informação e da obrigação de prevenção de danos. Se um consumidor sofre uma reação alérgica grave por não ter sido informado sobre a presença de determinados ingredientes, há um nexo direto entre a conduta do estabelecimento e o dano sofrido. A lei cabo-verdiana estabelece que o fornecedor responde pelos prejuízos causados pela violação desses direitos, abrangendo tanto danos materiais como despesas médicas ou perda de rendimentos, quanto danos morais, como o sofrimento físico e o abalo psicológico. Além disso, o consumidor tem o dever de agir de forma diligente, comunicando o ocorrido ao fornecedor e apresentando provas como ementas, recibos e relatórios médicos para que seja possível a responsabilização do estabelecimento. Assim, mesmo que não exista regulamentação específica sobre alergénios em restaurantes, os princípios gerais da proteção do consumidor e da responsabilidade civil permitem exigir a reparação pelo dano causado. Portanto, em Cabo Verde, a falta de indicação de alergénios em uma ementa não é apenas uma falha de informação. Trata-se de uma violação de direitos fundamentais do consumidor, que pode gerar responsabilidade civil do estabelecimento, garantindo a proteção da saúde e a compensação pelos prejuízos sofridos. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta, extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. Há que ter mais onde ficar, boy.
Não tem que só de lá hoje, primo. Tem que só de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, este tem que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Minha sabia, você não nascer. Menino está na série. Moda-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você sabe toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, pois estou bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não bem? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Dino de touro crioulo, no pomo passei, pedi Deus para levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado. O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacãoadeco@gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Nesta edição da rúbrica Minuto do Consumidor, Gustavo Ramos explica-nos se as receitas médicas emitidas em Cabo Verde têm um prazo de validade definido por lei. Em Cabo Verde, existe um prazo legal de validade para as receitas médicas e uma farmácia tem legitimidade para recusar a venda de um medicamento se a receita tiver ultrapassado esse prazo. A regra está prevista na Regulamentação de Prescrição e Dispensa de Medicamentos no país, que determina que as receitas médicas têm validade de 30 dias, contados a partir da data de emissão pelo profissional de saúde, salvo disposições específicas para outros tipos de receita. Esta norma foi estabelecida em diplomas publicados no Boletim Oficial, que definem os requisitos formais e o prazo de validade das receitas que as farmácias devem observar no momento da venda do medicamento. De acordo com essas disposições, uma receita que já tenha ultrapassado 30 dias desde a sua prescrição perde a validade para efeitos de dispensa de medicamentos, o que permite à farmácia, em conformidade com a lei, recusar a venda se a receita não estiver dentro desse prazo. O fundamento dessa regra é prevenir a utilização de prescrições desatualizadas e garantir que o medicamento fornecido corresponde a uma prescrição médica válida e recente,
preservando a segurança do paciente e a conformidade com os parâmetros clínicos. Por isso, mesmo que você tenha uma receita assinada, se ela tiver mais de 30 dias desde a data de emissão, a farmácia pode recusar a venda dos medicamentos pelo facto da receita estar fora do prazo legal de validade. Por outro lado, é importante mencionar que nem todos os medicamentos exigem receita médica e que, em diferentes categorias de receita, por exemplo, receitas renováveis ou de controlo especial, podem ter regras específicas. Em caso de dúvida, pode ser útil consultar diretamente um profissional de saúde ou a autoridade reguladora do setor farmacêutico. No caso de Cabo Verde, a ERIS, que poderá esclarecer a aplicação de regras específicas para cada situação. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Muitas das nossas escolhas financeiras, desde pequenas despesas do dia a dia até decisões mais relevantes como contrair um crédito ou investir, podem ser influenciadas por fatores externos como publicidade, pressão social, hábitos familiares ou até emoções momentâneas. Na rubrica Educação Financeira, vamos analisar como essas influências afetam o nosso comportamento financeiro e como podemos assumir decisões mais conscientes, informadas e alinhadas com os nossos objetivos. Quem está a decidir por si? Na educação financeira contemporânea, a questão central já não é apenas quanto ganhas ou quanto poupas. A pergunta mais profunda é quem realmente está a decidir por si. Todos os dias tomamos decisões financeiras, algumas pequenas, outras com impacto de anos. Escolhemos um crédito, aceitamos uma renovação automática, compramos por impulso, aderimos a um plano limitado que expira em minutos. À primeira vista parece que estamos no controle, mas será mesmo assim? Vivemos num ambiente desenhado para influenciar escolhas. As plataformas digitais utilizam dados para personalizar ofertas. Os contratos apresentam opções pré-selecionadas. As subscrições renovam-se automaticamente. Não se trata apenas de marketing, trata-se de arquitetura de decisões. Existe um sistema organizado para reduzir a reflexão e acelerar o sim. O problema não é a falta de informação. O desafio é outro: excesso de estímulo e pressão constante para decidir rapidamente. E decisões rápidas raramente são decisões estratégicas. Na prática, perdemos dinheiro quando confundimos urgência com oportunidade. Aceitamos a opção normal sem avaliar alternativas. Decidimos cansados ou emocionalmente fragilizados. Assumimos compromissos mentais sem calcular o impacto anual. Recuperar o controle financeiro começa por recuperar o controle da decisão. Isso implica desacelerar, implica ler antes de aceitar, implica calcular antes de contratar. O tempo é uma ferramenta poderosa contra a impulsividade. Além disso, é essencial ter metas claras. Quando existe um objetivo definido, criar fundo de emergência, investir, reduzir dívidas, financiar um projeto, torna-se mais difícil cair em decisões desalinhadas.
Quem não define prioridades acaba por financiar as prioridades dos outros. No fundo, a autonomia financeira é também autonomia psicológica. Quem não compreende os mecanismos de influência torna-se vulnerável a eles. Quem desenvolve literacia decisória transforma-se em agente consciente. Portanto, antes da próxima compra, antes da próxima assinatura, antes do próximo compromisso financeiro, pare por um momento e pergunte: estou a decidir com clareza ou estou a ser conduzido? A resposta a esta pergunta pode ser a diferença entre construir estabilidade ou financiar impulso, entre planeamento e arrependimento, entre liberdade e dependência. Educação financeira começa aqui, na consciência de que decidir bem é um ato deliberado e que o controle da sua vida financeira começa na qualidade das suas escolhas. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas é o que a ONU e os Estados-membros concordaram acerca do 16º ODS. Confira com o Gustavo Ramos quais as metas propostas para este ODS até 2030 e como se pretende atingi-las para assegurar a paz, a justiça e instituições eficazes. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 tem como tema paz, justiça e instituições eficazes. Este objetivo reconhece que o desenvolvimento sustentável só é possível em contextos onde há paz, respeito pelos direitos humanos, acesso à justiça e instituições sólidas, responsáveis e inclusivas. O ODS 16 parte do princípio de que a violência, a corrupção, a impunidade e a fragilidade institucional comprometem o progresso social, econômico e ambiental, agravando desigualdades e dificultando a garantia de direitos fundamentais. Um dos principais compromissos do ODS 16 é reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas a ela. Isso inclui o combate a homicídios, conflitos armados, violência urbana e doméstica. Este ODS também busca acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças, reconhecendo que a proteção infantil é essencial para o desenvolvimento saudável das sociedades. Outro eixo fundamental é a promoção do Estado de Direito, garantindo que todas as pessoas tenham igualdade de acesso à justiça. Isso significa assegurar sistemas judiciais independentes, acessíveis e eficazes, capazes de proteger direitos e resolver conflitos de maneira justa e imparcial. O combate à corrupção é outra meta central. O ODS 16 propõe reduzir substancialmente a corrupção e o suborno, promovendo maior transparência na gestão pública, fortalecendo mecanismos de controlo e de fiscalização. Paralelamente, busca-se desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes que sejam capazes de prestar um serviço de qualidade à população. O objetivo também enfatiza a importância da participação cidadã, propondo garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa. Isso implica fortalecer a democracia, ampliar o diálogo social e assegurar que diferentes grupos da sociedade tenham voz nos processos decisórios. Até 2030, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas comprometeram-se a fornecer identidade legal para todos os cidadãos, incluindo o registro de nascimento, condição essa essencial para o exercício da cidadania e o acesso a serviços públicos. Por fim, o ODS 16 prevê fortalecer as instituições nacionais para melhorar a capacidade de resposta na prevenção da violência, no combate ao terrorismo e ao crime organizado, especialmente nos países em desenvolvimento. Este ODS também reforça a necessidade de promover, fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias, garantindo igualdade de direitos e oportunidades para todos os cidadãos. O 16º ODS das Nações Unidas estabelece as bases institucionais, jurídicas e sociais necessárias para alcançar todos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável.
Sem paz, justiça e instituições eficazes, não é possível construir sociedades verdadeiramente sustentáveis, inclusivas e prósperas. O consumidor tem direito à proteção contra riscos que possam afetar a segurança, saúde ou interesses econômicos, bem como ser indemnizado quando sofra prejuízos materiais ou morais decorrentes da aquisição de bens ou serviços. Conheça melhor este direito e saiba como pode exercê-lo na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. No ordenamento jurídico cabo-verdiano, o direito à prevenção e à reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais encontra fundamento expresso na Lei de Defesa do Consumidor, que estabelece o regime de proteção e defesa do consumidor em Cabo Verde. Esta lei consagra, entre os direitos básicos do consumidor, a proteção da saúde e da segurança, a qualidade dos bens e serviços e, de forma clara, a prevenção e reparação dos danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes de relações de consumo. A prevenção traduz-se na obrigação imposta aos fornecedores de colocar no mercado apenas produtos e serviços que não apresentam riscos para a saúde ou segurança dos consumidores, salvo os normais e previsíveis devidamente informados. Assim, o fornecedor responde pelos danos causados por defeito de fabrico, conservação, informação ou prestação do serviço, mesmo independentemente de culpa, quando o produto ou serviço não oferece a segurança que legitimamente se espera. Já a reparação abrange tanto os danos patrimoniais como despesas médicas, perda de rendimentos ou deteriorização de bens, enquanto os danos não patrimoniais incluem o sofrimento físico, a angústia ou a lesão à dignidade do consumidor. A lei garante ao lesado o direito à indemnização adequada, podendo ainda exigir a substituição do bem, a reparação do defeito, a redução do preço ou a resolução do contrato, conforme o caso. Esse regime articula-se com os princípios gerais da responsabilidade civil previstos no Código Civil cabo-verdiano, reforçando a ideia de que quem causa dano a outrem, por ação ou omissão ilícita, deve repará-lo. No âmbito das relações de consumo, contudo, a proteção é reforçada em favor do consumidor, parte considerada mais vulnerável. Por outro lado, para que o direito seja exercido de forma eficaz, o consumidor tem o dever de agir com diligência, comunicando o defeito ou dano dentro dos prazos legais, conservando provas de aquisição, como faturas ou recibos, e colaborando na verificação dos fatos. Dessa forma, o sistema jurídico cabo-verdiano não apenas reconhece formalmente o direito à prevenção e reparação de danos, mas estabelece mecanismos concretos que asseguram a sua efetividade, promovendo segurança, confiança e equilíbrio nas relações de consumo. Depois das celebrações do Carnaval, a rúbrica Consumo Consciente vem nos relembrar que a limpeza das ruas no Carnaval é uma responsabilidade coletiva que exige o envolvimento de todos. Olá, consumidor consciente. Nós da ADECO acreditamos no quê? Acreditamos na força transformadora do consumidor, ou seja, acreditamos em si que nos escuta semanalmente e na sua capacidade de mudar o mundo. Todas as semanas estamos aqui na rádio para ajudar-lhe nessa jornada e influenciá-lo a tomar decisões de consumo mais conscientes. E nesta semana vamos continuar a mostrá-lo que carnaval sustentável é sim possível. E o foco do programa de hoje é sobre a limpeza das ruas no carnaval, que é uma responsabilidade coletiva e que exige o envolvimento de todos, como vamos ver. Então, sem purpurina nem fantasia, a equipa de limpeza das câmaras municipais, elas marcam também presença no Carnaval, recolhendo o lixo,
e limpando as nossas ruas depois de dias de festas. Entenda como você, folião, pode facilitar este trabalho, pois a limpeza das ruas no Carnaval é uma responsabilidade compartilhada. Como nós sabemos, são vários os grupos que saem à rua para pular o Carnaval. Os foliões, verdadeiras multidões, e as ruas são os principais palcos das festividades carnavalescas sem hora para acabar. Mas quando acaba, todo mundo vai embora, a quantidade de lixo deixados costuma ser o rastro que ninguém quer ver. Ninguém, exceto as equipas de limpeza municipal. Estes profissionais são os grandes responsáveis por recolher muito dos resíduos sólidos produzidos no Carnaval, contribuindo para a limpeza das ruas e poderia ser também para o processo de reciclagem dos materiais. Mas você, ouvinte, pergunta a Kathleen, mas como assim? Se não há caixotes espalhados pela cidade para se fazer a correta separação de lixo? Se as autarquias colocassem caixotes separados para cada material, para as pessoas deitarem o seu lixo no lugar certo, poderia ser mais fácil para os foliões deitarem o seu lixo no local adequado e também seria mais fácil para as empresas que reciclam recolherem os resíduos. As latas, por exemplo, iriam para as latas, o plástico onde estão os plásticos, o vidro junto com outros vidros. Isso ajudaria muito na hora da separação. Quando está tudo misturado com lixo, fica muito mais difícil separar os resíduos e reencaminhá-los para as instituições e empresas que fazem a reciclagem. O trabalho de limpeza das ruas, ela não é fácil, mas é extremamente importante. Ainda há certamente muito desrespeito e discriminação por estes profissionais. Muita gente ainda acha que a pessoa que faz a limpeza das ruas não tem o valor que deveria ter. É preciso que a pessoa que faz a limpeza das ruas tenha consciência do impacto do seu trabalho numa comunidade. E graças à atuação desses profissionais e de outros do setor, a cada carnaval das ilhas mais carnavalescas tem recolhido um montante significativo de materiais que vão para as lixeiras e que poderiam ir parar no mar e na nossa natureza. Então, para um carnaval, as câmaras municipais implementam operações especiais para a recolha do lixo. Aumentam o número de funcionários, de varredores, de motoristas e ajudantes de serviços. Mas para os foliões também contribuírem, devem ser instalados nas ruas mais contentores, mais caixotes, mais cestos de lixo e ecopontos ou então pontos de entrega voluntária de resíduo reciclável. As câmaras poderiam premiar os grupos e foliões que adotam práticas mais sustentáveis durante as festividades e estabelecer parcerias com fornecedores locais e também ecoempreendedores. A partir dessas operações e contando com o descarte correto por parte dos cidadãos, espera-se ruas das nossas cidades mais limpas durante os dias de festa. As equipas de limpeza de rua citam a sujidade como o principal ponto negativo do Carnaval. E nós, como consumidores, como ainda não podemos descartar os nossos resíduos corretamente, o que é que nós podemos fazer? Mudar os nossos hábitos e produzir menos lixo no dia-a-dia e durante festas especiais como é o Carnaval. Podemos participar em ações de limpeza pós-festas, incentivar os nossos amigos a fazerem o mesmo, evitar deitar o lixo no chão e levar sempre consigo, quando sair de casa, uma bolsa para colocar o seu lixo. Afinal, todo mundo pode se divertir fazendo a sua parte. E hoje me despeço por aqui, mas gostaria de lembrar ao ouvinte que o consumo consciente está constantemente em busca de informações atuais, interessantes e pertinentes para o consumidor, pesquisando práticas sustentáveis e trazendo ao ouvinte preocupado com a sustentabilidade. Siga semanalmente a nossa rúbrica e mantenha-se atualizado, contribuindo para um futuro mais sustentável para todos. Até a próxima semana. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro.
é com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à DECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à DECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim do último programa do mês de fevereiro. Mas a ADECO continua disponível para ouvir dúvidas e reclamações através dos telefones da sede em São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, Cidade da Praia 971 38 74, SAL 955 3302, ou também pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Pode também seguir o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, ler a nossa coluna no jornal Terra Nova, assistir o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escutar-nos nas 14 rádios parceiras espalhadas pelo país. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana já a celebrar março, mês do consumidor.